13 de maio de 2020, 103º aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima, Portugal. Aparecendo mais brilhante que o sol, Nossa Senhora anunciou a Lúcia dos Santos e seus primos Jacinta e Francisco Marto a vontade de Deus de salvar o mundo nestes tempos, através da devoção ao seu Imaculado Coração. A quem a abraçar, prometo a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono, disse a Virgem. Santa Gertrudes foi uma das mais proeminentes devotas do Sagrado Coração de Jesus, e por 2 vezes chegou a reclinar a cabeça no peito de Jesus e ouvir suas batidas de amor. Mas em uma de suas visões, ela viu também São João, e perguntou por que ele não tinha escrito nada sobre o coração de Jesus, ele que também havia reclinado a cabeça no peito do Salvador. O apóstolo respondeu que a revelação do Sagrado Coração de Jesus estava reservada para os tempos posteriores, quando a frieza do mundo viesse a precisar, de modo especial, de um reavivamento no amor. Eu acredito que o mesmo aconteceu em 1917. Os corações dos homens se esfriaram novamente, e Deus quis dar ao mundo o último remédio para se salvarem. Desta vez, o coração de sua mãe. Coração que o próprio Cristo reclinou a sua cabeça. Mas por que 13 de maio e não qualquer outro dos 364 dias do ano? E por que 1917? Bom, antes de Fátima, o mês de maio já era dedicado pela Igreja a Nossa Senhora. No hemisfério norte, maio está exatamente no centro da primavera, e é quando as rosas, de um modo especial, além das outras flores, brotam, que elas florescem. E Nossa Senhora é a rainha do rosário. Antigamente, a coroação de Nossa Senhora no mês de maio era feita pelas criancinhas, que faziam a primeira comunhão. Vamos ver a ligação de tudo isso. Nós sabemos que cada Ave Maria do Rosário é uma rosa, por isso é chamado Rosário, coroa de rosas. Cada Ave Maria é uma rosa colocada na coroa de Nossa Senhora para a adornar. Além disso, a devoção ao seu Imaculado Coração inclui a comunhão eucarística que ela mesma nos trouxe no primeiro sábado do mês. As aparições de Fátima são extremamente eucarísticas, porque São Miguel apareceu 2 anos antes, chamado Anjo da Paz, possivelmente em maio também, mas essa data não ficou registrada. E esse anjo deu a hóstia consagrada a Lúcia e o cálice aos irmãos Marto. E esses dois últimos, fizeram ali a sua primeira comunhão. Nós também não podemos esquecer que a visão final em Tuí, em 13 de junho de 1929, também foi eucarística. A irmã Lúcia recebeu uma grande visão da Santíssima Trindade, na qual a Sagrada Hóstia e o cálice figuravam com maior destaque. Foi nesse dia que Deus solicitou que a consagração da Rússia fosse realizada agora pelo Papa, em união com todos os bispos católicos do mundo, consagração que não ocorreu até hoje. Outro motivo para o mês de maio é que essa mesma Rússia espalharia seus erros pelo mundo, e um desses erros é o comunismo. Desde 1889, se comemorava o 1º de maio como o dia da luta pelos direitos trabalhistas, de cunho, é claro, revolucionário. Mas naquele mesmo ano de 1917, houve a primeira greve geral aqui no Brasil, que durou todo o mês de maio, 30 dias. Foi a primeira greve geral no Brasil. A Primeira Guerra Mundial havia começado em 1914, então 3 anos antes, e o Papa Bento XV falhou em todas as suas tentativas diplomáticas de acabar com a guerra. Ele propôs até um tratado de paz no Natal e todos os países ignoraram. Mas, como o seu último e maior recurso, no dia 5 de maio de 1917, ele escreveu uma carta ao cardeal Pietro Gasparri, secretário de Estado, para que Nossa Senhora fosse oficialmente invocada na ladainha de Loreto como Regina Pacis, Rainha da Paz. Ele escreveu, o Papa, a Maria, então, que é a Mãe da Misericórdia e onipotente pela graça, suba de todos os cantos da terra um apelo amoroso e devoto, desde templos nobres a minúsculas capelas,
desde palácios reais e mansões de ricos às cabanas mais pobres, para que sua solicitude mais terna e benigna se mova e que a paz que pedimos seja obtida para o nosso mundo agitado. 8 dias depois, ela apareceu na cova da Iria aos 3 pastorinhos. A resposta do céu veio rápido. Certamente, os pobres e analfabetos pastorinhos nem tinham ideia do que o Papa havia escrito. Os erros da Rússia incluem não só o comunismo, mas a negação também do primado petrino, pois os chamados ortodoxos não se submetem à autoridade do Papa. Além disso, Nossa Senhora avisou que a batalha final seria contra a santidade da família. E o divórcio é autorizado nessas igrejas. Até 3 vezes. A pessoa pode divorciar 3 vezes. A Rússia não foi consagrada. E esses erros se espalharam, como Nossa Senhora havia avisado. Nós vemos que até alguns membros da Igreja de Roma aderiram a esses erros, admitindo pessoas em adultério a receberem a Eucaristia. E uma última razão por que Deus escolheu essa data é porque no dia 13 de maio do ano 600 e pouco, o Papa Bonifácio IV limpou o antigo panteão, que era um templo dedicado aos deuses pagãos, esse panteão em Roma, e o consagrou a Nossa Senhora, sob o título de Santa Maria dos Mártires, porque trouxe para ele, para esse templo, 28 carregamentos de relíquias dos mártires que estavam nas catacumbas de Roma. Isso é um acontecimento incrível de verdade, porque a Rússia é a maior nação do mundo e simboliza todos aqueles que se encontram no erro, sejam ateus, comunistas, até católicos hereges. Todos, absolutamente todos, devem ser consagrados a Nossa Senhora, como ela nos revelou ser a vontade de Deus. Essa igreja é a de Santa Maria dos Mártires, e nós sabemos que o terceiro segredo de Fátima, que não foi totalmente revelado, nos fala de um acontecimento em que o Papa lidera uma espécie de procissão por uma cidade meio em ruínas, provavelmente Roma, cheia de cadáveres, ou seja, pessoas mortas. E ele, o Papa, e muitos clérigos e também leigos são martirizados aos pés da cruz no topo da montanha. Não sabemos o motivo pelo qual o Vaticano nunca revelou o terceiro segredo, mas nós sabemos, de acordo com a quarta memória da irmã Lúcia, que ele, o segredo, começa com as seguintes palavras: em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Palavras de Nossa Senhora, que estavam explicando a visão que foi publicada no site do Vaticano. Em 11 de novembro de 1984, o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, comentou que as mensagens de Fátima e de Akita são, aspas, essencialmente a mesma. A mensagem de Akita foi dada por Nossa Senhora à irmã Agnes, em 13 de outubro de 1917, que é o mesmo dia do Milagre do Sol, lá em Fátima. Nossa Senhora disse à irmã: se os homens não se arrependerem e não melhorarem, o Pai infligirá um terrível castigo para a humanidade. Será uma punição maior que o dilúvio, nunca vista antes. Fogo cairá do céu e destruirá grande parte da humanidade, tanto os bons quanto os maus, não poupando nem sequer aos sacerdotes ou fiéis. Os sobreviventes se acharão de tal maneira desolados que terão inveja dos mortos. As únicas armas que restarão serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho. Todo dia, recite as orações do rosário. Com o rosário, reze pelo Papa, pelos bispos e padres. A obra do demônio, continua Nossa Senhora, se infiltrará até mesmo dentro da igreja, de tal modo que veremos cardeais se opondo a cardeais, bispos contra bispos. Os padres que me venerarem serão escarnecidos, menosprezados e combatidos pelos seus confrades. Igreja e altares serão pilhados. A igreja estará cheia daqueles que aceitam compromissos, e o demônio afligirá muitos padres e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. O demônio será particularmente implacável contra as almas consagradas a Deus. A ideia da perda de tantas almas é a causa de minha tristeza. Nossa Senhora estava chorando, né, na imagem de madeira que a irmã Agnes via. E Nossa Senhora termina: se os pecados aumentarem em número e gravidade, em breve não haverá perdão para eles. Reze muito as orações do Rosário.
Só eu poderei salvá-los das calamidades que se aproximam. Aqueles que colocam sua confiança em mim serão salvos. Em abril de 1984, o Monsenhor João Chorijo, bispo de Niigata, diocese de Akita, após anos de exaustiva investigação, declarou que os acontecimentos de Akita são de origem sobrenatural e autorizou para a diocese inteira a veneração da Santa Mãe de Deus de Akita, daquela imagem. E disse, portanto, que a mensagem era digna de ser crida, ao contrário do que fez em Medjugorje. 2 bispos lá, como eu já disse em outros vídeos, não autorizaram essas aparições. O cardeal Eugenio Pacelli disse em 1936 a respeito das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Aspas, estou obcecado pelas confidências da Virgem, a pequena Lúcia de Fátima. Essa obstinação de Nossa Senhora diante do perigo que ameaça a Igreja é um aviso divino contra o suicídio que representaria a alteração da fé em sua liturgia, sua teologia e sua alma. Ouço ao redor de mim os inovadores que querem desmantelar a capela sagrada, destruir a chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos, fazê-la ter remorso de seu passado histórico. Estou convicto de que a Igreja de Pedro deve assumir o seu passado, ou então cavará sua sepultura. Dia virá em que o mundo civilizado renegará seu Deus, em que a Igreja duvidará, como Pedro duvidou. E termina o cardeal. Ela será tentada a crer que o homem se tornou Deus, que seu filho é apenas um símbolo, uma filosofia como tantas outras. E nas igrejas, os cristãos procurarão em vão a lâmpada vermelha em que Deus os espera. Como Maria Madalena, chorando perante o túmulo vazio, perguntarão: para onde o levaram? Eugenio Pacelli foi eleito Papa em 1939 e tomou o nome de Pio XII. E foi exatamente com Pio XII que os inovadores começaram a alterar a liturgia, como ele mesmo havia profetizado, iniciando pela Semana Santa, em 1955. Logo depois, a Missa Nova, um novo catecismo, um novo código de direito canônico, um novo ritual de bênçãos, uma nova eclesiologia, um novo ecumenismo, uma alteração completa da fé. Nada ficou para trás. Altares das igrejas do mundo todo foram demolidos e substituídos por mesas. O sacrário foi retirado do centro da igreja e em muitos lugares é preciso procurar, em vão, a lâmpada vermelha. Muitas imagens foram quebradas, já não se vê mais o altar da comunhão. A Eucaristia é entregue como se fosse um petisco na mão das pessoas. As mulheres já não usam mais véu, não há mais silêncio nas igrejas. O santuário foi invadido pelos leigos e os padres saíram, se tornaram agentes sociais. E o dogma da fé na Eucaristia já não vive em mais de 70% dos católicos. Cardeais se opõem a cardeais, bispos contra bispos. Os inovadores fizeram a Igreja sentir remorso pelo seu passado histórico, principalmente pela missa tradicional. As únicas armas que nos restam são o rosário e o sinal da cruz. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, pois vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima.